Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica e Estatística, vamos agora falar a respeito, da contagem em sistemas clássicos, como eu comentei com vocês, dado toda essa nossa construção da nossa segunda aula de ensemble microcanônico, a partir da contagem dos estados, acessíveis a um sistema, dos microestados acessíveis a um sistema, a gente consegue ter informação estatística desse estado, e eu mostrei para vocês nas últimas aulas como é que a gente faz a conexão com a termodinâmica, ou seja, como é que a partir da contagem dos microestados acessíveis a um sistema físico, como é que a gente consegue, fazendo um limite para sistemas macroscópicos, obter a termodinâmica desse sistema. A questão é que, apesar de todo esse raciocínio valer para qualquer sistema, de que a contagem de estados vai ter informação estatística, está relacionado com a entropia e tudo, a forma como a gente fez a contagem dos sistemas analisados, a gente só fez contagens de sistemas que tinham características quânticas. Se vocês forem reparar, quais foram os 3 sistemas que eu calculei com vocês aqui, a contagem de estados e que eu fiz o limite termodinâmico? Foi o sólido de Einstein, que era um conjunto de osciladores harmônicos quânticos, com energias quantizadas e tudo. Então está aqui, um sistema quantizado, não é um sistema clássico que todas as energias são possíveis porque é um contínuo de energias. Depois eu trabalhei com vocês o paramagnético de 2 estados, que ou tinha spin para cima ou para baixo, isso fazia também com que a energia fosse quantizada, não era uma energia contínua. Ok? Então, e de fato, um paramagneto está longe de ser uma descrição clássica, afinal de contas leva em conta spin. Depois, sistemas de 2 níveis, mesma coisa, enfim. Eu fiz a contagem com vocês de sistemas em que as energias eram quantizadas. Você não tinha um contínuo de energias, que é uma característica clássica, propriamente dita. Por exemplo, pega um oscilador harmônico sem ser quântico, um oscilador harmônico clássico. No oscilador harmônico clássico, o sistema pode ter qualquer energia, certo? Você coloca ele para, sei lá, pega uma bolinha para oscilar em um potencial, em uma rampinha aqui qualquer, por exemplo. Esse cara daqui, pega ele para ficar oscilando de um lado para o outro. Ok? Você pode colocar essa bolinha daqui na altura que você quiser. E para cada uma dessas alturas, a energia da bolinha vai ser diferente. Ok? Isso aqui, no caso, estou pensando na rampa, mas é a mesma coisa do sistema massa-mola. Ok? Pega um sistema massa-mola qualquer, para qualquer deformação que você fizer, o sistema vai oscilar. Ok? E, no caso, você tem um contínuo ali de deformações que você pode fazer para que o sistema oscile com amplitudes diferentes. Enfim, você tem um contínuo de energias, você tem um contínuo de possibilidades. Ok? E aí, no caso, para esses sistemas clássicos, que vão apresentar energias, infinitas energias, porque elas vão ser contínuas, não só infinitas, porque o sólido de Einstein também tinha infinitas, mas que você tem um contínuo de energias, um contínuo de possibilidades, aí sim a gente tem que ver como é que a gente vai fazer para contar esses estados. Fica mais complicado, De forma engraçada, os sistemas quânticos, que as coisas são quantizadas, é mais fácil de fazer a contagem, exatamente porque contagem e sistemas quantizados é mais natural, certo? Porque o princípio da contagem, ele parte do pressuposto que você tem ali, coisas estabelecidas, porque você está contando, ok? Que é exatamente o que acaba aparecendo na quântica. Sistemas clássicos, não, tudo que você tem contínuo, você tem que tomar um cuidado um pouco maior, você tem que ter um tratamento um pouco mais cuidadoso. Então a minha ideia dessa aula daqui é mostrar como é que a gente faz para contar os estados desses sistemas clássicos, que tem um contínuo de energias, por exemplo. E a partir disso, no caso eu vou fazer essa construção, vou colocar 2 exemplozinhos de contagem simples de sistemas unidimensionais, só para vocês pegarem as ideias. E aí, no caso, nas próximas aulas eu vou aplicar essa contagem em sistemas clássicos para o gás ideal, para que a gente possa determinar, chegar na termodinâmica, deduzir as equações da termodinâmica para o gás ideal, enfim, a partir de primeiros princípios, só para análise estatística, que eu acho que talvez seja o momento mais aguardado aqui do curso. Pelo menos nessa aula aqui de ensemble microcanônico. Pois bem, como é que a gente faz para poder fazer a contagem dos estados, então? Sempre que a gente vai contar estados de algum sistema físico, a gente tem que contar esses estados a partir de grandezas que caracterizam esse sistema. Então, por exemplo, a gente sabe na termodinâmica que se a gente tiver a energia, o volume e o número de partículas, a gente consegue caracterizar completamente o nosso sistema físico. Então, obviamente, a gente sempre vai tentar fazer, igual eu fiz nos exemplos anteriores, eu sempre vou tentar escrever a contagem em termos dessas grandezas aqui, naturalmente. Ok? Agora, como é que eu começo a fazer uma descrição para que eu consiga contar os estados a partir dessas grandezas daqui? Porque, por exemplo, vamos pegar lá o paramagneto de 2 estados como exemplo. Okay? Quando eu desenhei o paramagneto de 2 estados, por mais que a gente falasse assim, olha, eu tenho que escrever a contagem em termos da energia e do número de partículas, como é que a gente começou a contar? A gente começou a contagem falando do quê? Como é que esse sistema pode ser caracterizado? Bom, cada um desses caras pode ter spin para cima e spin para baixo. Então, como é que a gente começa a fazer a contagem? A gente começa a fazer a contagem do tipo, olha, cada estado daqui é caracterizado se você falar para a gente quantos desses constituintes têm spin para cima e quantos constituintes têm spin para baixo.
A gente escreveu a contagem em termos desses caras, que era mais natural escrever a contagem, e depois a gente passou para as variáveis termodinâmicas, pensando no limite termodinâmico. Então a gente tem que, de alguma forma, fazer a mesma coisa para sistemas clássicos. Ok? Qual que é a maneira mais natural fisicamente da gente fazer a contagem dos estados acessíveis de um sistema? Como é que a gente caracteriza de uma maneira mais natural os estados de um sistema? Para aí sim, depois que a gente escrever essa contagem, escrever ela em termos de U, V e N. Aqui na prática eu vou apelar para um conhecimento de mecânica analítica, descrição hamiltoniana da mecânica. Se vocês se lembrarem, né, quando a gente tem a descrição newtoniana, que todo mundo vê, mas depois a gente tem duas descrições bem importantes. A descrição lagrangiana da mecânica, então a descrição lagrangiana, né, que leva em conta as coordenadas generalizadas e as velocidades generalizadas, né, que são as derivadas das coordenadas generalizadas, mas a gente também tem a descrição hamiltoniana, que vai ser que a gente vai utilizar aqui. A descrição hamiltoniana. Aqui, né, no caso, apesar da gente usar a descrição hamiltoniana, você não precisa, para entender essa aula daqui, tá craque em descrição hamiltoniana da mecânica, não. O que eu vou usar aqui vão ser princípios bem simples, na verdade. Né? Tudo que a gente precisa saber da descrição hamiltoniana, é tudo não. Você tem que ter tido pelo menos uma mini base. Você tem que saber, né, o que é uma hamiltoniana, como é que se constrói essa hamiltoniana, e pelo menos como é que faz, quais são as equações de Hamilton, por exemplo. Você tem que saber o básico do básico, que normalmente a gente vê, né, que é muito comum a gente ver nos cursos de graduação mesmo, né, de mecânica na graduação. Ok? Enfim, aqui, inclusive, os sistemas que a gente vai analisar aqui, eles têm a hamiltoniana muito simples, que é dada pela energia mesmo. Então vai ser bem simples, né? Então, assim, se você não sabe nada de mecânica hamiltoniana, vai acompanhando aqui e aí, sentindo necessidade, você pega algum livro de mecânica analítica. Mas por que eu vou usar aqui a mecânica hamiltoniana? Porque a mecânica hamiltoniana, ela trabalha com o espaço de fase, e o espaço de fase é um espaço bem interessante para a gente, bem conveniente para a gente poder fazer descrições físicas. O espaço de fase, ele é um espaço composto pelas coordenadas, que descreve o seu problema. Então, vamos supor que a gente tenha, sei lá, n coordenadas no nosso problema, e para cada uma dessas coordenadas, a gente vai ter os momentos. Okay? Normalmente a gente vê espaço de fase, quando a gente começa a aprender espaço de fase na física, a gente vê esse P como sendo um momento associado a cada coordenada. Então, por exemplo, imagina que você tem uma partícula se movimentando num espaço tridimensional. Então você tem coordenadas x, y e z. Né? Aí no caso a gente consegue definir um px, que é mx ponto, a gente consegue definir um py, que é my ponto, a gente consegue definir um pz, que é m Z ponto. Esses caras aqui que seriam equivalentes a Q1, Q2 até Qn, P1, P2 até Pn. Okay? Normalmente a gente começa a ver espaço de fase dessa forma. Okay? Só que o espaço de fase dessa maneira, né, com as coordenadas do problema sendo as coordenadas do seu espaço bonitinhas, e principalmente com os momentos sendo massa vezes velocidade, isso só vai acontecer para sistemas simples. Okay? Sistemas simples que eu quero dizer são sistemas principalmente conservativos, problemas em que a hamiltoniana realmente vai ser igual à energia. Isso nem sempre acontece. Okay? Eu estou comentando isso por quê? Porque é importante deixar claro que o espaço de fase não é em termos da... O momento que aparece o espaço de fase não é o momento físico, massa vezes velocidade. É o momento canônico. O momento que aparece, né, que é derivado da lagrangiana com relação à coordenada, né, que no caso é a Q ponto, né, a coordenada, a derivada da coordenada generalizada que você está analisando. Ok, mas enfim, na prática, como eu comentei com vocês, para essa aula daqui, o pré-requisito para essa aula não é uma descrição hamiltoniana da mecânica, porque os sistemas que eu vou descrever aqui com vocês são sistemas em que a hamiltoniana é igual à energia, então a gente pode pensar nesses momentos como sendo momentos, realmente os momentos físicos, ok? Para descrições em que isso aqui aconteça, né, enfim, para os sistemas mais simples, né, para os sistemas que a gente normalmente trabalha na graduação, que é exatamente o background que eu estou levando em conta aqui nesse curso de mecânica estatística, né, o momento canônico é igual ao momento físico, ok? Mas se a gente fosse trabalhar com sistemas que envolvem campo magnético, por exemplo, já não ia ser, ok? O momento canônico e o momento físico, eles diferem, por exemplo, vai ter uma correção com potencial vetor. Mas enfim, só para deixar claro que o que a mecânica hamiltoniana fala para a gente é que um sistema, né, ele é totalmente caracterizado a partir, né, dos pontos no espaço de fase. Então, por exemplo, se você tem uma partícula qualquer que está se movimentando, algum sistema físico qualquer, se você escreve se você faz aqui um desenhozinho, né, vamos desenhar aqui o diagrama, o espaço de fase. O que é o espaço de fase? O espaço de fase é o espaço composto pelos momentos e pelas coordenadas e pelos momentos. Okay? Aqui no caso, coordenadas generalizadas e os momentos associados a cada uma dessas coordenadas. Okay? Então vamos supor que aqui a gente tem, aqui eu vou colocar Q e P, mas lembrando, se a gente tem 6 coordenadas, a gente teria que ter 6 eixos de coordenadas e 6 eixos de momento. Como, obviamente, né, a gente não consegue desenhar nada com dimensão maior que 3, eu vou simbolizar o espaço de fase
por esse cara daqui. Então considere, né, pictoricamente, como se aqui tivessem todos os eixos de coordenadas e aqui tivessem todos os eixos de momento. Okay? O que a mecânica hamiltoniana fala pra gente é que cada estado do seu sistema, né, cada configuração do seu sistema é determinada por um ponto no espaço de fase. Então, cada ponto no espaço de fase configura um tipo de estado possível para o seu sistema. E por que isso é interessante para a gente? Por que isso é relevante? Porque, para a descrição estatística, a gente tem que saber contar a quantidade de estados acessíveis a um sistema. Então, para a gente contar os estados acessíveis a um sistema, sendo que esse sistema é um sistema clássico, o que a gente faz? Né? Esse cara daqui vai ser igual, aqui no caso, ao número de pontos daqui. Né? Vou até colocar aqui, ó, número de pontos. Okay? Ao número de pontos do espaço de fase, porque cada ponto específico é um estado possível. Agora, a gente não precisa ter uma formação matemática muito rigorosa para entender que isso daqui dá problemas. Por quê? Porque se a gente tem um contínuo de possibilidades, porque o nosso sistema é clássico, evidentemente a gente vai ter infinitos pontos aqui. A gente tem que lembrar que, né, se o nosso sistema é clássico, coordenadas e momentos, eles têm um contínuo de possibilidades. Então, não dá para a gente chegar e falar número de pontos, porque o número de pontos, esse cara daqui vai para infinito. Né? Não faz sentido a gente pensar no número de pontos, né, de fato. Né? Então, tanto que eu nem vou colocar aqui um igual, vou colocar aqui, está relacionado com o número de pontos. Okay? Então, como é que a gente faz, dado que o nosso sistema é contínuo, para de alguma forma quantificar o número de pontos, dado que cada ponto no espaço de fase corresponde a uma configuração possível, a um microestado, né, do meu sistema possível. Uma forma natural de se fazer isso é a partir do volume do espaço de fase. Por quê? Porque quando a gente pega volumes no espaço de fase, volumes no espaço de fase estão relacionados ali, né, eles carregam a informação da quantidade de pontos. Okay? Quanto maior o volume, mais pontos cabem nesse volume. Então, por conta disso, a contagem dos estados para um sistema clássico vai ser feita através do volume do espaço de fase. Então, volume do espaço de fase. Okay? Do espaço de fase. Uma forma de se quantificar isso é o seguinte: se eu tenho n coordenadas generalizadas, né, que são a menor quantidade de coordenadas possíveis para descrever o seu sistema, né, ou seja, um número de coordenadas iguais aos graus de liberdade, ok? E aqui realmente é isso, porque eu estou tratando de sistemas que são mais simples, então a soma hamiltoniana ela não vai ser, não vai definir sistemas vinculados, enfim, eu estou pegando os exemplos mais à la graduação possível, ok? Para que a gente não pegue nada que fuja da caixinha, nem de descrição hamiltoniana, nem de descrição de mecânica estatística. Okay? Então uma forma natural da gente fazer essa contagem de estados é fazer o quê? Uma integral em dq dp. Okay? Porque como é que a gente faz para quantificar o volume? Pega um dq pequenininho, pega um dp pequenininho, faz o produto deles, que vai dar ali, né, exatamente o que quantifica o tamanho daquele espaço. Okay? O volume do espaço de fase é importante deixar claro que é o seguinte: se a gente só tiver uma coordenada, vamos supor que o nosso sistema é unidimensional, o nosso espaço de fase vai ser somente uma coordenada e um momento. Então, o volume do espaço de fase é a área do espaço de fase. Okay? Quando eu digo volume do espaço de fase, o que eu estou falando é qual que é a medida de espaço do espaço de fase. Né? Então, se a gente tiver um sistema, por exemplo, com duas coordenadas, o nosso espaço de fase vai ter dimensão 4, porque vão ter Q1, Q2, P1 e P2. Então, o volume vai ser o quê? O volume vai ser dQ1, dQ2, dP1, dP2, a gente tem que integrar nessas 4 coordenadas, ok? Aí o nosso vai ser um volume quadridimensional. Enfim, eu acho que deve ter ficado claro o que eu quero dizer com volume de espaço de fase. Então, na prática, se a gente tiver n coordenadas, a gente tem que fazer aqui uma integral de dq1 até dqn, e depois dp1, dp1 até dpn, ok? Aqui, no caso, enfim, vou colocar aqui ó, nzinho, supondo que a gente tenha n coordenadas generalizadas. Okay? Então, de fato, né, essa vai ser a forma como a gente vai contar. Então, enfim, é muito simples a verdade, né? Eu falei que eu ia fazer uma aula inteira só para comentar como é que a gente faz a contagem, e de fato, a forma como a gente faz a contagem é simplesmente analisando o volume dos espaços de fase, que na prática não tem muito segredo. A questão, né, o mais difícil aqui, na verdade, não é saber que é essa expressão. O mais difícil é calcular essa expressão para alguns sistemas físicos. O mais complicado é, a partir de uma configuração de um sistema físico, a partir da definição de um sistema físico, como é que a gente quantifica esse cara. Okay? Aqui no caso, eu vou fazer 2 exemplos ainda nessa aula, para a gente saber como é que faz para poder fazer essa quantificação, que vão ser 2 exemplos unidimensionais, só para poder ficar simples, e aí depois, nas próximas aulas, né, eu vou calcular com vocês do gás ideal tridimensional. Aí vocês vão ver que a descrição vai ficar um pouquinho mais complicada, né, mas enfim, mas só exatamente com a
exemplificação dos exemplos unidimensionais, já dá para pegar bastante a física da coisa. Então acho que ninguém vai ter muita confusão não, né? Vai dar para entender bem o que significa. Mas enfim, o nosso serviço vai ser sempre calcular esse cara daqui. Vou até deixar ele quadriculado aqui em vermelho. Okay? Porque sempre que o sistema for clássico, a gente sempre vai ter que pegar esse cara daqui. Então, né, vamos começar aqui com alguns exemplos. Né? Vamos calcular aqui, de fato, qual que vai ser a contagem de status para alguns sistemas. Inclusive, uma delas, unidimensional, vai acabar sendo útil para a gente no gás ideal. E aí sim, né, depois a gente faz a descrição do gás ideal.